Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Estamos no dia 1 de dezembro de 2016. O tempo está passando rapidinho. Mas eu quero aproximar essa máquina para que vocês possam ver o que aconteceu e que eu considero uma vergonha. Só para que vocês possam ter uma noção e logo em seguida eu volto a trazer a máquina para conversar com vocês. Um minutinho. Então, aqui. Medalha do Mérito Legislativo de 2016. Ó. O site é um site oficial, site da Câmara de Deputados Federais, Câmara Federal. Tá? E aí a gente vê, aí eu vou trazer um pouco mais para baixo, para que vocês possam ver. Teve total de indicantes 26. 26 deputados federais indicaram. Número de medalhas 35. Tá? E no caso e aqui a gente vê, no caso do PSOL, a terceira folha, número 22, deputado Ivan Valente. Ele indicou Guilherme Boulos, membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, para ganhar, exatamente, um membro do MTST, para ganhar a Medalha do Mérito Legislativo 2016. Agora me diga uma coisa, o que o MTST, vou trazer de volta a câmera, o que o MTST pode ter de mérito? Tem mérito porque não sei se o pessoal da esquerda entende bem a noção do mérito. Eles são contrários à meritocracia, então talvez não entendam. Foram sempre, em todas as campanhas, contrários à meritocracia. Então talvez eles não entendam a questão do mérito. O que é o mérito? Para tu ter uma medalha de mérito, tu tem que fazer alguma coisa que seja positiva, proativa, né? que traga algum benefício. Qual é o benefício que o MTST trouxe para a sociedade, além da depredação e das invasões? Nenhum. A depredação que aconteceu no Congresso Nacional essa semana, causada pelo MTST, pelo MST, pela UNE, pela CUT e pelos movimentos de esquerda, no Ministério de Educação, não se explica uma situação dessa. Não se explica. A inversão de valores é tamanha que não dá para se perceber como é que alguém pode ainda querer ganhar alguma medalha por uma situação dessas. Mas é natural essas medalhas sem justa causa por parte da esquerda. Todo mundo se lembra daquela medalha que foi dada do Lula uma semana depois do acidente da TAM, né, ao presidente da ANAC, né, da ANAC, e a Associação Nacional da Aviação Civil, né, que o cara eles estavam tentando resolver a questão de como tinha acontecido o acidente. O cara tinha uma série de irregularidades e ele ainda ganhou uma medalha naquela época por serviços prestados. E os serviços prestados eram a extinção da Varig, só para vocês terem uma noção. Então a inversão de valores e as medalhas que eles se autoproclamam
É impressionante como é que eles fazem esse tipo de coisa. Milton Zonasi, o nome dele, se eu não me engano, né, que era do PDT, saiu junto com a Dilma Rousseff para entrar no PT, no PDT gaúcho. E assim vai, cara. Eles são, eles se autoproclamam, se auto-homenageiam e invertem valores. E aí, nessa inversão de valores, a gente tentou, a gente viu que a Câmara aprovou a questão da inversão de valores das 10 medidas contra a corrupção, né, querendo criminalizar os juízes ao invés de criminalizar os bandidos. Né? E chamaram agora, o Renan Calheiros pegou e chamou o Sérgio Moro para conversar, para falar, para apresentar a questão dessa inversão de valores, porque eles tentaram fazer na sombra de ontem para hoje. O Renan tentou votar emergencialmente essa questão também lá no Senado. Só que os senadores não agiram como os deputados. Os senadores recusaram, em menor número e com maior facilidade de equidade. Então o que aconteceu? No Senado isso não vingou. No Senado isso não vingou. E aí o Renan tentou, inclusive agora ele pegou e tentou argumentar, de fazer de conta que não era bem assim, isso e aquilo. Mas a moral foi que ele não conseguiu a questão emergencial, então não passou a emergência da questão. Agora ele vai ter que parar para poder analisar o negócio. E as propostas dele, nesse sentido, todas elas estão sendo bloqueadas. E que não bastasse toda essa situação, acabou nesse exato momento, eu vou passar também para vocês, Renan Calheiros se torna réu. Isso, gente, a partir de agora Renan Calheiros é réu. Isso no primeiro processo, né? Foi esquartejado o processo, tudo quanto é jeito, negado uma série de providências, ele ganhou alguma série de vantagens, isso aquilo, mas ele se tornou, na prática, ele se tornou réu. E aí tem uma situação gravíssima. Pode um réu estar na linha sucessória de presidente da República? Teoricamente não. Então o que pode acontecer nos próximos dias? Renan pode perder o cargo. A votação pode acontecer para que não só, que aconteça exatamente o que aconteceu com o presidente da Câmara, no caso o Eduardo Cunha. Ele pode ser afastado do cargo por ser da linha sucessória, ele não pode ser réu. Nenhum presidente pode ser réu. Então o que acontece? Vão tirar ele do cargo, né? E vão fazer uma votação emergencial para botar uma outra pessoa no lugar dele, porque o vice do Renan é do PT. E pode acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com o Eduardo Cunha. Ele, além de ser réu, ele pode ser cassado, porque essa questão que foi julgada foi exatamente uma questão se ele tinha decoro parlamentar. Então, e agora? Como é que fica? Né? Se ele promoveu o decoro parlamentar, ele pode ser cassado do seu mandato político. Né? Ele pode perder o mandato político, que nem aconteceu com o Eduardo Cunha. E aí ele perde o foro privilegiado. Perde o foro privilegiado. Entendeu? Ele pode renunciar também, mas igual ele tem 11 processos contra ele agora. 11 processos. Né? E ele já é réu do primeiro. Se ele sair, se ele não fizer justos penianos, que eu duvido que ele não faça, né? Que ele tentou dizer que ele não tem nenhum problema com o judiciário, isso aquilo. Todos os projetos de lei que estão indo contra o judiciário e que estão indo em favor do crime organizado foram criados por Renan Calheiros. Renan Calheiros é a bola da vez. Ele está fazendo todo esse ataque porque ele estava com medo. Mas não adiantou. Não adiantou. Ele perdeu para o pessoal. Sabe aquela história de quando os urubu sentem cheiro de carniça? Eles já começam a atacar, velho. É assim que acontece. E lá, eles estão se atacando. É autopreservação.
Eles atacam, virou um boi de piranha. Eles dão uma sangrada, jogam para as piranhas e correm para o outro lado para poder fugir. É bem assim que acontece no Mato Grosso do Sul, lá nas áreas onde tu faz toca boiada, é assim que eles fazem. Eles, quando sabem que tem piranha no rio, o que eles fazem? Eles sangram rio abaixo um boi. Aí as piranhas vão tudo para correr para pegar aquele boi, porque sente o cheiro do sangue. E aí o rio acima, eles tocam correndo a boiada, né, para que as piranhas não tenham tempo de voltar e não sintam o cheiro de nenhum animal doente ou ferido. Simples assim. Eles fogem. A boiada foge. Então, se houver corrupto junto com o Renan, eles mesmos vão atacar o próprio Renan para poder se livrar. E ele sabe disso. Ele sabe que o dele já está na reta. Não tem mais chance, não tem mais o que fazer. Então, essa é a realidade. Agora eu vou mostrar para vocês uma série de situações, porque como é que aconteceu que o Renan pegou e tentou agir dessa maneira, o que aconteceu com a Câmara, o que aconteceu com o Senado, o que aconteceu com o Renan, com o Sérgio Moro, tudo isso junto. Vamos fazer um resumão em vídeos, né? E aí depois vem a patrocinadora no final. É só uma entrada rapidinha minha, para que vocês pudessem entender o que está acontecendo. Mas basicamente é isso. Renan vai cair nos próximos dias. É possível, é bem provável. Por conta dessa situação, porque ele se tornou réu e agora não pode mais ser presidente do Senado. Ele não pode mais estar na linha sucessória. Isso agora se tornou risco presidencial, entendeu? Ele perdeu o direito nesse sentido. E aí isso favorece a questão da Lava Jato. Em relação às 10 medidas contra a corrupção em questão do Lava Jato, apesar de terem sido alteradas e isso e aquilo, se ganhou tempo com a postura do Senado, se ganhou tempo para poder se discutir elas, e inteligentemente os juízes que lá foram apresentaram contrapontos que fazem com as propostas do Renan Calheiros exatamente o que o Renan Calheiros e o pessoal do PT têm feito com a relação às propostas que a Lava Jato tem apresentado, ou seja, eles apresentaram um contraponto, uma nova apresentação da proposta, acréscimos informativos, isso e aquilo, que vão fazer a inversão da inversão. Ou seja, vai trazer de volta aquela situação. E talvez com a apresentação de novas propostas que vão resgatar o valor das 10 medidas contra a corrupção da Lava Jato. Que trocando 6 por meia dúzia vai acabar dando na mesma. E ainda tem aquela questão do que está chegando lá de informação dos 200 políticos que estão envolvidos em alguma corrupção com provas. Ou seja, o ano que vem promete muito, gente. Este fim de ano já está complicado, mas o ano que vem promete continuação dessa novelinha. Então tem muita coisa para a gente ver antes das eleições de 2018. Muita coisa. Eu sei que está bem divertido, está bem interessante. Para quem esperava que só fosse o ano eleitoral, que acabasse, aquela história a eleição de 2014 que nunca acabou, que foi... Não é isso. É que o povo brasileiro, e eu tenho que parabenizar vocês, o povo brasileiro está começando a aprender a dar valor à cidadania, à consciência cidadã. Dia 4 agora, todo mundo na rua. Dia 4 agora, todo mundo lá fazendo seu protesto, sua manifestação. Vamos apoiar a Lava Jato, vamos apoiar as 10 medidas contra a corrupção e o combate à corrupção de todas as suas formas e maneiras. O que a gente tem que fazer é realmente apoiar para que fortaleça, mas eles estão conseguindo, e graças às manifestações das redes sociais, graças a cada um de vocês. Continuem divulgando esses vídeos, continuem, convidem os amigos de vocês para me adicionar, o vídeo é de graça, a conta do YouTube é de graça, você assina, não paga nada por isso, Continue assistindo, divulgue, compartilhe, faça a sua parte,
porque a gente está instruindo as pessoas, orientando as pessoas, mostrando para elas como elas podem fazer para poder fazer mais cidadania, mais consciência cidadã. Quanto mais a gente tiver isso, melhor para nós, melhor para todos nós. Se faz cidadania deste modo, é fazendo, não tem outra maneira. Democracia se faz assim, desse jeito. Então agora, domingo, dia 4, todo mundo na rua. Muito obrigado pela atenção dispensada. Boa tarde a todos. Vamos dar início à coletiva de imprensa do Força Tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal do Paraná. Peço que todos desliguem os celulares ou deixem em modo vibratório. Passo a palavra ao Procurador da República, Deltan Dallagnol. Há 2 semanas, a Força Tarefa da Lava Jato veio a público para mostrar sua contrariedade em relação a um projeto de lei que buscava avançar a extinção de punibilidade de crimes de corrupção relacionados a acordos de leniência. Há 1 semana atrás, a Força Tarefa da Lava Jato veio a público novamente manifestar sua contrariedade em relação à anistia de crimes. Essa anistia foi apresentada com o eufemismo de anistia caixa 2, mas era, na verdade, segundo um texto que circulou, anistia à corrupção e a lavagem de dinheiro. Aquela anistia era mais um dos projetos voltados a acabar com a Lava Jato. Hoje, infelizmente, a Lava Jato precisa vir a público novamente para mostrar a sua contrariedade a essa série incessante, insistente de ataques que a Operação Lava Jato tem sofrido e que têm sido tentados semana após semana. Nós estamos vindo a público hoje para denunciar o golpe mais forte desferido contra a Lava Jato, concretamente em toda a sua história, pelo Congresso Nacional. Eu vou ler uma nota pública que nós trazemos em nome de todos os procuradores da Força Tarefa do caso Lava Jato, em que nós manifestamos nosso repúdio ao ataque da Câmara dos Deputados contra a independência de promotores, procuradores e juízes. Os procuradores da Força Tarefa Lava Jato vêm a público manifestar repúdio ao ataque feito pela Câmara dos Deputados contra investigações e a independência de procuradores, promotores e juízes. A Câmara sinalizou o começo do fim da Lava Jato. Ontem à noite, a Câmara dos Deputados se reuniu para apreciar as 10 medidas anticorrupção. Elas objetivavam acabar com a regra da impunidade dos corruptos e poderosos, que é produto de falhas no sistema de justiça criminal, e fazer com que a corrupção não mais compense. Aproveitando-se de um momento de luto e consternação nacional, na calada da madrugada, as propostas foram subvertidas. As medidas contra a corrupção, endossadas por mais de 2 milhões de cidadãos, foram pervertidas para contrariar o desejo da iniciativa popular e favorecer a corrupção por meio da intimidação do Ministério Público e do Poder Judiciário. As 10 medidas foram rasgadas. Manteve-se a impunidade dos corruptos e poderosos, expressa no fato de que mais de 90% dos casos de corrupção que acontecem no Brasil não são punidos. A sociedade brasileira não pode mais considerar normal o que é anormal. Como se não fosse suficiente, foi aprovada a Lei da Intimidação contra o Ministério Público e o Poder Judiciário, sob o maligno disfarce de crimes de abuso de autoridade. Abusos devem sim ser punidos. Contudo, sob esse disfarce de crimes de abuso, há verdadeiros atentados contra a independência do exercício legítimo da atividade ministerial e judicial. A Lei da Intimidação, avançada no Congresso, faz do legítimo exercício da função do Ministério Público e do Judiciário uma atividade de altíssimo risco pessoal. A justificativa para a urgente intimidação de promotores, procuradores e juízes é falsa e busca manipular a opinião pública. Essas classes não estão a salvo da lei. Os membros do Ministério Público e do Poder Judiciário estão sujeitos a 4 esferas de responsabilidade: civil, criminal, disciplinar e administrativo disciplinar, e de improbidade administrativa, desculpa. Se há impunidade,
é porque o sistema não funciona aí. Então, o que deve ser atacado não é a independência dos promotores, procuradores e juízes, e sim a regra da impunidade dos crimes de colarinho branco, a qual vale para corruptos de todos os órgãos públicos. Nesse sentido, o endurecimento das leis que tinha sido proposto por meio das 10 medidas anticorrupção se aplicaria a todos, inclusive promotores, procuradores e juízes. Persigam os juízes e promotores, soltem os colarinhos brancos. Essa é a mensagem da ação do Congresso de ontem, que enfraquece os órgãos que têm sido reconhecidos por uma atuação firme no combate à corrupção. A aprovação da lei de intimidação acontece em um momento em que as investigações da Lava Jato chegam cada vez mais perto de crimes de corrupção praticados por um número significativo de parlamentares influentes. O mesmo espírito de autopreservação que moveu a proposta de autoanistia moveu e move a intimidação de promotores, procuradores e juízes. O objetivo é estancar a sangria. Há evidente conflito de interesses entre o que a sociedade quer e aqueles que se envolveram em atos de corrupção e têm influência dentro do parlamento querem. O avanço de propostas como a lei da intimidação instaura uma ditadura da corrupção, um estado de tirania em que o poder é exercido fora dos limites com os quais foi conferido pelo povo, isto é, fora da circunscrição do atendimento do interesse público. Se for aprovada, a proposta será o começo do fim da Lava Jato. Se medidas contra a corrupção podem ser convertidas em lei de intimidação, que favorece a corrupção e a prática de outros crimes por poderosos, restará ferido de morte o Estado de Direito. A força-tarefa da Lava Jato reafirma o seu compromisso de avançar enquanto for possível, trabalhando ainda mais duro dentro das regras da Constituição e das leis para investigar, processar e punir a corrupção, seja quem for o criminoso. Contudo, os procuradores da Força-Tarefa estão de acordo que não será possível continuar trabalhando na Lava Jato se a lei da intimidação for aprovada. Vamos abrir para as perguntas agora. Peço que se identifiquem e digam o veículo onde trabalham. Olá, boa tarde, Isabela da Globo News. Vocês falam mais, nesse texto, mais de uma vez, em que não será possível continuar a força-tarefa. O que não é possível continuar? Vocês abandonariam os casos, a força-tarefa seria destruída, vocês deixariam essa função? Efetivamente, o que vocês podem fazer caso esse projeto continue tramitando? Fica claro, com a aprovação desta lei, que a continuidade de qualquer investigação sobre poderosos, sobre parlamentares, sobre políticos, ela cria um risco pessoal para os procuradores. Nós somos funcionários públicos, temos uma carreira no Estado e não estaremos mais protegidos pela lei. Se nós acusarmos, nós podemos ser acusados. Nós podemos responder, inclusive, pelo nosso patrimônio. Não é possível, em nenhum Estado de Direito, que não se protejam promotores e procuradores contra os próprios acusados. Nesse sentido, a nossa proposta é de renunciar coletivamente, caso essa proposta venha a ser sancionada pelo presidente. Boa tarde, Estrita, da Folha de São Paulo. Eu gostaria de saber, a partir de agora, se a Força Tarefa pretende adotar algum tipo de estratégia, mobilização junto ao Senado Federal, à população, ao próprio presidente Michel Temer, no sentido de, eventualmente, vetar essas propostas que foram aprovadas ontem. Enfim, quais são os próximos passos daqui para frente para evitar, como disse o Dr. Carlos Fernando, uma situação de fim da Lava Jato?
Essa causa não é nossa. Essa causa é uma causa da sociedade. Nós não trabalhamos em favor próprio. Nós trabalhamos por ordem e para cumprir finalidades que a sociedade nos atribuiu. Se fossem necessários esclarecimentos, nós o daríamos. Mas, nesse caso, o Congresso Nacional sabe muito bem o que está fazendo. Nesse caso, o Congresso Nacional está com o objetivo claro de estancar a sangria. Nós passamos esse ano inteiro indo à Comissão Anticorrupção e prestando todos os esclarecimentos relativos à aprovação de uma lei contra a corrupção, colocando todos os perigos relativos à aprovação de dispositivos virtuados contra a leniência. E, ainda assim, as propostas que vêm não são contra a corrupção, são sim a favor da corrupção. Essas propostas dizem muito claro para o que elas vieram. Nós não temos poder econômico, nós não temos poder político, nós não somos mobilizadores sociais. Essa causa não é nossa. Essa causa é uma causa de toda a sociedade, de todos os cidadãos. Marcos Souza, TV Record. São duas perguntas, na verdade, doutor, só para ficar claro, o senhor falou em renunciar. Seria renunciar ao caso ou o cargo? Só para ficar claro. Nós, a maior parte que estamos aqui, creio que somente o doutor Deltan, que é daqui de Curitiba, temos as nossas responsabilidades em outras unidades da federação e outras procuradorias. Nós vamos simplesmente retornar para as nossas atividades habituais, porque muito mais valerá a pena fazer um parecer em previdenciário do que se arriscar investigando poderosos. Ok, a segunda pergunta é até mais voltada para o doutor Deltan. Apesar de ser um projeto de iniciativa popular, ele foi capitaneado pelo MPF, que fez grande campanha para recolher assinatura e incentivou muito a sociedade a se mobilizar em torno desse assunto. Qual que é o sentimento agora, quando, de repente, o projeto que ia mudar, que vocês capitanearam, se transformou contra vocês mesmos? Existem dois sentimentos. O primeiro sentimento é o sentimento de que toda a Lava Jato pode ser inútil, porque o Congresso já se manifestou que não quer um futuro diferente. É o que a Câmara dos Deputados manifestou ontem à noite. A oportunidade era incrível para que as brechas da impunidade se fechassem e para que se traçasse um novo rumo na história do Brasil. A resposta para isso foi não. A Câmara não precisava aprovar o que nós propusemos. Nós não queremos nos sobrepor ao Parlamento. Pelo contrário, nós respeitamos integralmente a soberania do Parlamento. O que nós dissemos tantas vezes, inclusive lá pessoalmente, é que nós levamos a eles problemas que demandavam solução. Problemas do sistema de justiça que são claros e que estão aí gerando impunidade em centenas de casos de corrupção ao longo de todo o país. E a resposta para os problemas foi: vamos deixar que esses problemas continuem existindo. Vamos deixar que a impunidade continue reinando. A minha primeira preocupação é que eu vejo de modo muito claro que a impunidade que existia e os níveis de corrupção que existiam, que inclusive geraram esse caso Petrolão, vão permanecer existindo. Empresários, investidores, acionistas e funcionários jamais permitiriam que pessoas corruptas continuassem na liderança da Petrobras. Por que que a sociedade brasileira vai permitir que corruptos, pessoas investigadas por corrupção, continuem na liderança da empresa Brasil? Isso é o que está acontecendo hoje e é o que gera o que aconteceu ontem à noite. Enquanto nós não tivermos uma limpeza, o que nós vamos encontrar no Parlamento, dia após dia, vão ser medidas que não vão vir contra a corrupção, mas sim para a autoproteção de interesses de pessoas influentes que praticaram sim corrupção, que estão lá sendo investigadas. Várias delas já foram acusadas e que estão sujeitas às penas da lei e que estão em função de um sentimento, instinto e desejo de autopreservação agindo contra o interesse público. A nossa segunda preocupação é que venham projetos que tornem pior ainda o Estado em relação ao que ele era antes. Foi isso que aconteceu na Itália e é nesse caminho que nós estamos seguindo como país. Quando não se aprovam medidas contra a corrupção e se aprovam medidas a favor da corrupção, o resultado final da Lava Jato e de todo esse processo histórico pelo qual nós estamos passando pode ser pior do que o resultado que nós tínhamos antes. O resultado que nós poderemos ter é um Estado em um lugar mais corrupto do que era antes, e não melhor. Eu vou acrescentar algo que tem que ser dito e tem que deixar bem claro. É preciso que todos conheçam as mudanças. As mudanças são claras no sentido de responsabilizar pessoalmente procuradores, promotores e magistrados. Eles aproveitaram um projeto
de combate à corrupção para se protegerem. O motivo que eles fizeram isso foi porque nós estamos investigando, nós estamos descobrindo os fatos. Nós iríamos chegar muito mais longe do que chegamos até o momento. O instinto de preservação fez com que eles destruíssem o projeto da corrupção, contra a corrupção, mas com o objetivo de se preservarem. Essa lei de intimidação só tem um objetivo, de preservação dessas pessoas que estão sob investigação na Lava Jato. Doutor, Marcelo, do Jornal Nacional. O projeto passou de maneira, na avaliação do MPF, satisfatória na comissão especial e foi desconfigurado no plenário. Minha pergunta eu vou fazer duas perguntas. A primeira é a seguinte: vocês foram ludibriados no plenário da Câmara? E a segunda é com relação a especialistas que dizem que o texto que trata do abuso ele é muito genérico e não se sustentaria numa discussão no Supremo Tribunal Federal. Como é que vocês avaliam essa questão? O texto das medidas anticorrupção foi discutido e foi processado. Passou por uma ampla discussão numa comissão especial com a colheita de depoimento de mais de 100 especialistas, do Ministério Público, do Judiciário, da Advocacia, e se chegou a um texto final que era extremamente positivo, que seria, sim, uma revolução no combate à corrupção no país. Esse texto foi aprovado à unanimidade por 30 parlamentares, mas, ao chegar ao plenário, ele foi totalmente desconfigurado, ele foi deformado. Rasgou-se o texto das 10 medidas contra a corrupção e foi substituído pelo texto de uma medida a favor da corrupção. Eu não diria que nós, procuradores, fomos ludibriados. O que nós fizemos foi, por todo o tempo, atuar de modo transparente e claro, esclarecer a sociedade sobre o conteúdo daquelas propostas, esclarecer os parlamentares, levando especificamente o problema que precisava ser resolvido para que encontrássemos uma solução, fosse a que nós propusemos ou fosse mesmo uma solução alternativa. Nós não temos qualquer poder sobre o parlamento, e não devemos ter. O parlamento é soberano, ele pode encontrar soluções que ele entender melhores para cada situação. Mas nós, após todo esse processo, saímos sem as soluções necessárias para fechar as brechas da lei que permite a impunidade e para diminuir os níveis de corrupção. Eu gostaria de acrescentar que ludibriado foi a população. Nós, na semana retrasada, lutamos contra um projeto apócrifo que seria apresentado em plenário naquela noite em relação à lei de leniência. Eles não conseguiram fazer passar. Esta semana passada, nós lutamos contra o projeto apócrifo que seria apresentado em plenário à noite sobre a anistia. Eles não conseguiram fazer passar. Entretanto, depois de meses de discussão sobre as 10 medidas, novamente, em uma noite, eles mudam toda a legislação e criam a intimidação ao Ministério Público. Por que que eles fugiram do debate público sobre essas medidas? Quem foi ludibriado é a população. Quem se aproveitou de um desastre e que consternou o país, não fomos nós. Nós agimos sempre com clareza e transparência, muito mais do que a maior parte dos órgãos públicos age nesse caso. Nós quisemos a discussão e fomos à discussão pública do projeto. Entretanto, em uma noite, numa madrugada, tudo se pôs a perder. Da eventual discussão do Supremo, da lei de abuso de autoridade, que alguns dizem que o texto é muito frágil e que isso não passaria numa discussão do Supremo. Como é que o senhor avalia? O texto, em vários pontos, certamente por nós considerado inconstitucional, mas nós não podemos contar com uma eventual e futura apreciação. A grande questão hoje é também simbólica. É que país que nós queremos para nós e para as futuras gerações. Como o Congresso vai agir diante de todos os escândalos de corrupção jamais vistos no Brasil que se revelaram. Qual será a nossa sinalização para o futuro por parte dos nossos governantes? Será uma sinalização positiva de reformas para que a corrupção não aconteça mais? Ou vai ser uma sinalização negativa para que a corrupção continue existindo como existe e se espalhe ainda mais? João, da Gazeta do Povo.
Doutor, a nota de vocês aqui fala claramente, inclusive entre aspas, em estancar a sangria. É uma referência clara à frase do Jucá. Se eles identificam algum foco de articulação no Congresso que tenha levado ao resultado desse projeto de ontem? Só complementando a pergunta do jornalista do Jornal Nacional, enquanto o projeto das 10 medidas levou meses de discussão, o projeto aprovado no Conchavo levou menos de 24 horas para ser aprovado. Então não houve discussão nenhuma sobre esse projeto. Isso é muito grave. É curioso que, mesmo depois dos meses de discussão das propostas anticorrupção, nós escutávamos alguns deputados falarem que elas não foram discutidas, quando eles mesmos, membros da comissão especial, não tinham frequentado as reuniões da comissão especial. E agora você vê uma outra proposta que não sofreu um dia de discussão, ser encaminhada à votação e ser aprovada sem qualquer aparência de urgência. Não há episódios recentes que tenham gerado um clamor social pela aprovação dessas propostas ou que tenham gerado uma necessidade de interesse público clara para que isso acontecesse nesse momento. Pelo contrário, a única coisa que existiu foi uma atuação firme do Judiciário e do Ministério Público contra a corrupção. Isso faz essa lei, a lei da retaliação, a lei da vingança, a lei da intimidação. Última pergunta. Só retomando, então, essa referência aqui ao senador Romero Jucá, que diz em estancar a sangria, a nota diz, inclusive, cita entre aspas essa frase que foi gravada. Eu queria saber se vocês identificam algum foco da articulação no Congresso que levou ao resultado que teve o projeto na votação de ontem. As articulações no Congresso, elas acontecem, na sua maior parte, nos bastidores, em encontros de lideranças. E, com certeza, com a oitiva dos líderes do governo, com a oitiva do próprio governo. O que aconteceu ontem, não tenha dúvidas, não é expressão apenas de pessoas específicas, mas a articulação de grandes líderes partidários com líderes do governo. Deixe-me lembrar que na semana retrasada, o projeto que instituía a anistia em relação às leniências, elas foram levadas ao ministro da Transparência pelo relator, deputado Moura, e pelo assessor da Presidência da República, Sandro Mabel. Ali, evidentemente, um assessor da Presidência da República estava encampando uma medida que já previa a anistia. O que nós temos hoje não é simplesmente a revolta de alguns parlamentares, mas sim uma atitude clara de preservação de um esquema político partidário que se encontra apodrecido pela corrupção. Vinícius, do UOL. Vocês consideram hoje que no país existe uma guerra entre poderes, judiciário, legislativo? Não existe uma guerra de nosso lado. Pelo contrário, existe um profundo respeito institucional e o desejo de que as instituições funcionem para o bem comum. De nossa parte, existe sim uma justa expectativa de que o Congresso represente a sociedade, focando a sua atividade e focando as ações que estão e serão implementadas em favor do legítimo e correto desejo, expectativa, necessidade da população brasileira de que as brechas da corrupção sejam o mais possível fechadas. Se não é possível fechar 100%, é possível fechar em grande medida. O Brasil foi considerado por um fórum mundial recente o 4º país mais corrupto do mundo. Nós precisamos sair desta lista negra. Reforçando a última pergunta para encerrar. Rafael, do Valor Econômico. Vocês citaram líderes partidários, líderes do governo. A Operação Lava Jato se vê pressionada pelo governo? A operação se sente ameaçada pelo governo? A votação de ontem mostrou que os interesses vão de ambos os espectros ideológicos. Nós não estamos falando do governo federal exclusivamente. Nós estamos falando de partidos que hoje se dizem na oposição, que não estavam na oposição recentemente, mas que também votaram pelas medidas. O que nós temos no Brasil é uma corrupção político-partidária que se estende por todo o espectro partidário brasileiro. E ontem, todo o espectro partidário brasileiro, salvo honrosas exceções de pequenos partidos, votou a favor dessas medidas. O que nós temos, na verdade, não é somente o governo federal.
mas partidos outros que se dizem na oposição ou não participantes do governo também envolvidos nessa medida. Obrigado pela presença de todos. Encerramos aqui a coletiva de imprensa do Ministério Público Federal. Anticorrupção. A Força Tarefa falou até em abandonar a Lava Jato. Vamos ter as notícias então direto de Brasília com o Fábio William. Oi, Fábio, bom dia. Pelo menos a manobra tentada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, de votar ali numa pressa danada em menos de 24 horas esse pacote, isso foi barrado pelos senadores. Oi, Ana, bom dia. Oi, Chico, bom dia para todo mundo. Foi barrada por boa parte do Senado, viu? Agora o pacote de medidas vai ter que ser discutido pelo menos em uma comissão antes de seguir para a votação em plenário. O projeto mal chegou da Câmara e o presidente do Senado queria votar de qualquer jeito o pacote de medidas sobre corrupção. E tinha o apoio do partido dele, o PMDB e de outros, como PT e PP. E ficou insistindo. Em votação, requerimento. Estou requerendo votação final. Votação final. O senhor está cometendo um abuso de autoridade. O abuso de autoridade que o senador gritou foi uma alusão a um dos trechos incluídos no pacote. No texto, o crime passa a valer para juízes e para o Ministério Público. Só que depois de muita confusão, os senadores decidiram pelo adiamento. Foram 44 votos, 14 a favor da urgência. Desses, 7 de investigados na Lava Jato. O líder do PT foi um deles. Vários foram os senadores que inclusive disseram que era importante discutir, importante votar e que no final, intimidados, temerosos, mudaram seu voto. Todos os segmentos do Estado precisam ter mecanismos de controle e legislação que possa punir atividades abusivas. O cidadão hoje já não suporta mais qualquer atitude que coloque em dúvida se vai ter margem ou não para abafar escândalos. Essa matéria deverá seguir o trâmite na comissão, em especial na Comissão de Constituição e Justiça. A pressa do presidente do Senado não deu certo, mas ele manteve na pauta de votações da semana que vem um projeto que trata justamente de abuso de autoridade e que atinge procuradores e juízes. O líder do governo ainda reforçou. Acho que é hora de se discutir e, se houver consenso, votar. Cada coisa na sua hora. Os investigadores da Lava Jato vêm criticando as tentativas do Congresso de limitar a atuação deles. Ontem reagiram às mudanças já aprovadas pela Câmara. Os procuradores da Força Tarefa Lava Jato vêm a público manifestar repúdio ao ataque feito pela Câmara dos Deputados contra investigações e a independência de procuradores, promotores e juízes. A Câmara sinalizou o começo do fim da Lava Jato. Não é possível em nenhum Estado de Direito que não se protejam promotores e procuradores contra os próprios acusados. Nesse sentido, a nossa proposta é de renunciar coletivamente caso essa proposta venha a ser sancionada pelo presidente. Aí foi o presidente do Senado que reagiu, disse que a pressão externa não é boa e defendeu as mudanças feitas por deputados. Você, no regime democrático, propor teste de integridade, reportante do bem, fim do habeas corpus, validação de prova ilícita, isso tudo é defensável no fascismo, mas no Estado de Direito Democrático, por favor, não. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse que os deputados incluíram medidas claramente retaliatórias para enfraquecer o Ministério Público e o Judiciário. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, disse que os juízes já respondem por seus atos pelo Estatuto da Magistratura, ao criticar o enquadramento deles ao crime de abuso de autoridade. E falou que a medida contraria a independência do Poder Judiciário. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, disse que adotar medidas no sentido de embaraçá-las configura inaceitável descompasso com o clamor da sociedade. Teve também nota de associações de magistrados e procuradores. O presidente da Câmara disse que cabe ao Legislativo legislar. A prerrogativa da decisão do voto, essa ninguém pode tirar da Câmara e do Senado, até porque não existe um sistema democrático que funcione de forma diferente. O senador Álvaro Dias disse que o Congresso está andando na contramão.
Isso demonstra que são políticos que não sabem ler o que a população escreve nesse momento. Não perceberam que há um movimento de mudança na sociedade brasileira. Isso é mudança da cultura política, do comportamento, da postura ética. Isso ficou claro. Alguns políticos não entendem. E agora há pouco, da China, onde está em viagem oficial, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, voltou a comentar o que ocorreu no Congresso. Estou estupefato com o que se passou no Brasil. Ontem, o Ministério Público e magistrados hoje já são submetidos a controle de natureza penal, civil e administrativa. Portanto, o que se pretendeu foi agravar a situação que já existe hoje. Todos nós somos a favor de uma lei de abuso de autoridade moderna e que atinja as finalidades que se pretende na sociedade brasileira, mas não dessa forma. E logo mais tem uma audiência no plenário do Senado para discutir outro projeto que trata especificamente de abuso de autoridade defendido pelo senador Renan Calheiros. O juiz Sérgio Moro é um dos convidados. Ana Chico. Pois é, Fábio, houve reação pelo país afora. A noite de ontem foi de panelaço em várias capitais brasileiras. O protesto foi convocado nas redes sociais por grupos a favor da Operação Lava Jato e contra as modificações feitas pela Câmara dos Deputados naquele projeto de medidas contra a corrupção. O panelaço foi feito em vários estados. No Rio de Janeiro dava para ouvir o barulho nos bairros do Flamengo, Maitá, Botafogo, Barra da Tijuca, Copacabana e Leblon. Em Laranjeiras, as panelas ganharam reforço até de instrumentos de percussão. Na Zona Norte, moradores da Tijuca aderiram à manifestação. Teve protesto também na maior cidade do país. Do alto dos prédios, o panelaço foi feito em alguns bairros de São Paulo, como Pinheiros, Pompeia, Jardins, e também na Avenida Paulista. Na capital do país, o protesto foi feito por moradores das asas Norte e Sul. O panelaço também aconteceu em Belo Horizonte e em bairros de Curitiba. Em Goiânia, moradores bateram panelas em pelo menos 2 bairros. A esse abuso de autoridade. Portanto, qualquer legislação que venha a aprimorar e reduzir desvios, ela é sempre muito bem-vinda. Não obstante, há que se ter um cuidado todo especial para que, a pretexto de se coibir o abuso de autoridade, a legislação prevista não tenha um efeito prático contrário de cercear não o abuso, mas sim o mero cumprimento do dever. E não importa nesse aspecto a intenção do legislador, né? Tem um velho ditado que diz que a lei tem as suas próprias pernas. E ainda que a legislação seja movida pelas melhores das intenções, o que vai acontecer com ela no futuro, como ela vai ser aplicada, como ela vai ser interpretada, é uma questão em aberto que o legislador tem poucas possibilidades de antever. Diante disso, eu teria várias sugestões sobre esse projeto, mas eu vim aqui com o propósito de fazer apenas uma sugestão. E essa sugestão exatamente visa preservar que o agente da lei, seja ele o juiz, seja ele o membro do Ministério Público, de todas as instâncias, seja o juiz, desembargador, o ministro, ou seja o promotor, procurador ou procurador-geral da República, assim como todos os policiais, que muitas vezes estão na linha de frente do combate à criminalidade e são aqueles que muitas vezes mais sofrem o impacto desse enfrentamento da criminalidade, não venham a ser penalizados por uma interpretação equivocada ou uma aplicação errada de uma lei de abuso de autoridade que, a pretexto de coibir abusos, venha puni-los pelo correto exercício da função. E nesse aspecto, na minha sugestão, eu fico muito feliz por falar nessa casa e sobre a estátua do nosso
jurista, maior advogado, e que foi também um notável senador, um dos pais fundadores da República, o advogado Rui Barbosa. Rui Barbosa, como adiantou aqui o colega Silvio Rocha, um dos nossos pais fundadores, ele, no final do século XIX, assumiu uma causa em que um juiz de direito do Rio Grande do Sul, Alcides Mendonça Lima, havia sido condenado, naquele tempo, por abuso de autoridade. O Alcides Mendonça Lima, ele, ao decidir um caso concreto, ele entendeu que uma lei então promulgada no Rio Grande do Sul, uma lei estadual, era inconstitucional, porque ela estabelecia um regramento do Tribunal do Júri que ele reputava incompatível com a garantia da instituição do júri prevista na então Constituição de 1891, no artigo 72. Por exemplo, dizia que o voto dos jurados não seria mais secreto. Isso submetia os jurados, com aquele voto aberto, a pressões econômicas, locais, de interesses poderosos nas localidades onde os júris seriam desenvolvidos. E o Alcides Mendonça Lima, na primeira oportunidade que teve de decidir um caso, de aplicar essa lei estadual ao caso, disse: a lei é inconstitucional. Na época, o presidente do Estado, o Júlio de Castilhos, ficou revoltado com a posição daquele juiz e oficiou ao então Superior Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, solicitando, e as expressas palavras dele fosse que o juiz faccioso fosse punido, nem processado, fosse punido. E ele foi de fato condenado pelo então crime de abuso de autoridade, que constava no primeiro Código Criminal Republicano, artigo 226, por abuso de autoridade. Rui Barbosa, advogado, mas ciente da importância do funcionamento da justiça, da independência da magistratura, assumiu essa causa e levou essa causa até o Supremo Tribunal Federal. Apresentou um texto que depois se tornou célebre, o Júri e a Responsabilidade Penal dos Juízes, no qual ele defendeu, com todo o vigor e a eloquência de Rui Barbosa, que todos nós conhecemos, defendeu que divergências na interpretação da lei não poderiam ser jamais criminalizadas, sob pena de transformar o juiz em um servo, sob pena de retirar aquilo que é um dos fundamentos da liberdade de qualquer nação, que é uma justiça independente. Então, com essa defesa do Rui Barbosa, isso vejam lá em 1896, ela foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal. Estou sepultado entre nós, há mais de um século, a possibilidade do crime de hermenêutica. Isso foi uma conquista da República Brasileira que jamais se pode pensar em deixar a perder no presente momento. Nessa linha, ouvindo vários colegas magistrados e também tendo presente as minhas próprias preocupações, urge um dispositivo, uma salvaguarda nesse projeto de lei que limite a possibilidade da reinstituição entre nós do assim chamado crime de hermenêutica. Eu preparei aqui um ofício, e nesse momento eu tomo a liberdade de entregar em caráter oficial ao Senado Federal, um ofício com a minha singela sugestão. Eu peço escusas que não trouxe cópias para todos os presentes da mesa, mas gostaria de passar aqui para o ministro Gilmar Mendes e também para o senador Requião, em que eu veiculo essa sugestão, que seria a simples adição de uma norma de salvaguarda nesse projeto, com o seguinte texto bastante singelo: não configura crime previsto nessa lei a divergência na interpretação da lei penal ou processual penal, ou na avaliação de fatos e provas,
Com essa salvaguarda, eu diria que grande parte dos receios de uma aplicação equivocada desse projeto de lei provavelmente possam ser evitados. Mas eu reputo, e por isso eu quis trazer uma única sugestão, reputo essa adição fundamental, inclusive para afastar eventuais receios de que isso de alguma forma venha a ser utilizado para criminalizar a jurisdição ou a atuação independente do Ministério Público ou o dever da polícia de apuração das infrações penais, independentemente dos interesses que sejam afetados. Claro que para alguns dispositivos da lei isso não é uma preocupação. Então, por exemplo, no texto da lei tem lá artigo 19. Constranger preso com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Olha uma dúvida quanto a esse tipo penal, que se alguém cometer qualquer conduta dessa espécie, comete abuso de autoridade. Mas existem outros tipos que não são assim tão óbvios e que podem sugerir essas dificuldades. Para colocar um exemplo que não diz respeito ainda à magistratura, mas um exemplo muito simples e que afeta inclusive aqueles que estão lá na linha de frente do combate à criminalidade. O artigo 15. Submeter o preso ao uso de algemas ou de qualquer outro objeto que lhe restrinja ou impeça a locomoção quando não houver resistência à prisão, ameaça de fuga ou risco à integridade física do próprio preso ou de terceiro. Ninguém discorda dessa norma. Ninguém discorda que as algemas devem ser utilizadas apenas em casos necessários. Mas a grande indagação é: a quem cabe fazer essa avaliação? Ao juiz, sentado na sua poltrona confortável no seu gabinete? Ou ao senador, que elabora um projeto de lei contendo uma norma dessa espécie? Ou ao policial, que vai realizar aquela prisão e aquela locomoção e tem muitas vezes, sem qualquer espécie de informação mais concreta a respeito do comportamento do preso, decidir naquele momento se utiliza ou não utiliza algemas em relação àquele preso. E o que a lei faz é estabelecer que se ele comete um erro de avaliação, se ele eventualmente utiliza a algema, em um caso que se mostra desnecessário, fica sujeito a uma ação penal por crime de abuso de autoridade. Então é importante, se for manter uma norma dessa, que diz aí claramente que a algema só deve ser utilizada em casos necessários, mas que haja uma salvaguarda ao policial para que ele não seja penalizado se eventualmente ele cometeu um erro de interpretação ou de avaliação dos fatos quanto à necessidade ou não da utilização dessas algemas. Do contrário, o policial eventualmente vai utilizar o caminho mais fácil para não ser responsabilizado, ou seja, não utilizar as algemas, e eventualmente o que pode acontecer se era um caso em que ela era realmente necessária. Da mesma forma, um dispositivo do artigo 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada. Qualquer ação penal, seja ação penal privada ou seja uma denúncia, tem que ter justa causa, que é mais ou menos entendido como um substrato probatório, que não precisa ser cabal naquele momento, mas precisa ter um substrato probatório para formular uma acusação contra qualquer pessoa. Não há nenhuma disputa quanto a isso. Mas o que a lei estabelece? Quando, por exemplo, o Ministério Público oferece uma denúncia, isso vai ao juiz, que avalia se tem ou não a justa causa. Não havendo justa causa, o juiz tem a possibilidade de rejeitar. Esse é o sistema de salvaguarda que foi estabelecido pela nossa legislação. O que significa esse dispositivo? Se o juiz rejeitar a denúncia ou a queixa, isso significa que o promotor ou procurador cometeu abuso de autoridade? Ou será que não houve apenas uma divergência de avaliação de fatos e provas? E nós vamos criminalizar, então,
os erros de avaliação de fatos e provas cometidos pelos promotores ou procuradores. Isso não vai ter um impacto na liberdade e autonomia do Ministério Público em oferecer essas denúncias e ações penais quando entender ele que existe esse substrato probatório, sem que haja qualquer intencionalidade negativa, malévola, má intenção na atuação desse membro do Ministério Público. Então é importante ter uma norma de salvaguarda que estabeleça, olha, erros, divergências na avaliação de fatos e provas não representam abuso de autoridade. E aqui indo para a parte do judiciário, da prisão. Ordenar ou executar captura, detenção ou prisão fora das hipóteses legais ou sem o cumprimento e observância de suas formalidades. Redação do artigo 9. Pois bem, os fundamentos da decretação das prisões cautelares são objeto de inúmeras controvérsias no âmbito dos tribunais. Não raramente, nas próprias sessões do Supremo Tribunal Federal, ministros divergem na concessão ou denegação de habeas corpus, havendo não raramente julgamentos que não são por unanimidade, minorias e maiorias. O que significa esse dispositivo? Se o juiz de primeira instância, se o juiz de segunda instância, se o juiz dos tribunais superiores decretar uma prisão cautelar e essa prisão cautelar vir a ser reformada, ainda que seja na última instância, ainda que seja por voto de maioria e minoria, vai ficar ele sujeito à persecução penal por abuso de autoridade? Ou seja, nós estamos ignorando a herança de um dos nossos pais fundadores, o Rui Barbosa. Vamos tolher a independência da magistratura? Então é importante que haja uma salvaguarda que deixe claro que divergências na interpretação da lei, divergências na avaliação de fatos e provas não representam abuso de autoridade. Foi mencionado aqui pelo colega me antecedeu o caso da condução coercitiva. Alguns juízes utilizam o instrumento, outros entendem que ele não é cabível. Há uma divergência de interpretação. Ilustrativamente, não muito tempo atrás, esse ano, em abril de 2016, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, num processo, um número um tanto quanto longo, mas um processo 501, 5109, 58, entendeu que a condução coercitiva era uma medida que encontrava abrigo legal, inclusive antes de, mesmo sem houver uma intimação prévia. Cometeram esses magistrados, 6 magistrados de seção do Tribunal de Apelação Federal de Porto Alegre, um tribunal renomado, conhecido, cometeram eles abuso de autoridade, ou se trata aqui de uma mera divergência de interpretação a respeito do significado da nossa lei? Então, e essa é a sugestão que eu apresento, eu reputo fundamental que, caso seja a decisão, e é a decisão soberana dessa Casa Legislativa, do Parlamento, caso haja essa realmente intenção de atualizar a lei de abuso de autoridade, que essa lei seja muito bem refletida. Há inúmeras sugestões, eu vi sugestões do Ministério Público, eu vi sugestões da Associação de Juízes, tive conhecimento, inclusive, de um substitutivo apresentado. Eu acho que isso tudo tem que ser objeto de uma ampla deliberação, para que não sejam tomadas aí decisões precipitadas a respeito de um tema tão delicado, que trata indiretamente da independência da magistratura, a autonomia do Ministério Público e do dever do agente policial de cumprimento da lei. Mas em qualquer aspecto é essencial que uma norma de salvaguarda como essa aqui sugeri, invocando aqui com toda humildade o espírito, o trabalho e o exemplo do maior jurista brasileiro, pai fundador da República, também senador Rui Barbosa, nos ensinou isso ainda no século XIX. Ou seja,
não configura crime previsto nessa lei, há divergência na interpretação da lei penal ou processual penal ou na avaliação de fatos e provas. Também tem alguma preocupação, e aqui faço ela com uma preocupação externa, essa preocupação com todo respeito, que talvez não seja o melhor momento para a deliberação a respeito de uma nova lei de abuso de autoridade, considerando o contexto, que existe uma investigação importante, não só a chamada Operação Lava Jato, mas várias outras investigações importantes, e talvez, independentemente das intenções dos ilustres senadores e senadoras, uma nova lei de abuso de autoridade poderia ser interpretada no presente momento como tendo o efeito prático de tolher investigações e percepções penais. Faço essa sugestão, presidente, com extrema humildade. Não me cabe aqui censurar o que deve o Senado ou não deve o Senado deliberar, mas eu acredito que talvez não seja o melhor momento, e o Senado Federal pode passar uma mensagem errada à sociedade brasileira. O que se assiste é a sociedade brasileira ansiosa diante de casos graves de corrupção que vêm sendo revelados, não só nessa Operação Lava Jato, mas pelo trabalho de investigação de policiais, de membros do Ministério Público, e com a atuação de magistrados espalhados em todo o país. O que a sociedade anseia no presente momento é um enfrentamento mais efetivo, claro que com o resguardo dos direitos fundamentais e do devido processo legal, mas desse tipo de criminalidade. E a aprovação de um projeto nesse presente momento poderia dar uma mensagem errada à sociedade. Essas são as considerações a fazer a respeito do projeto de lei do Senado. E aqui me permito, porque chegou ao Senado esse recente projeto da Câmara, que tem algumas disposições similares, uma breve reflexão, e caminho realmente ao final. Não quero também censurar a Câmara de maneira nenhuma, mas esse tipo de provisão, como foi colocado no chamado projeto das 10 medidas, que acabaram se tornando medidas bem muito menor, mas enfim, essa provisão no projeto da Câmara de crime de responsabilidade para juízes e promotores teria que ser objeto de um debate, uma reflexão maior por parte do Parlamento, seja da Câmara ou seja do Senado. A essas emendas, e aqui não quero ser ofensivo, mas de certa maneira retrata um pouco o que aconteceu, emendas da meia-noite, que não permitem uma avaliação por parte da sociedade, que não permitem um debate mais aprofundado por parte do Parlamento, não são apropriadas, tratando de temas assim tão sensíveis. E aqui fica até em comparação o elogio ao Senado. Esse projeto está sendo debatido com abertura, com transparência, e eu acho que isso tem que ser a postura dessa casa, principalmente envolvendo esses temas tão sensíveis. Então a minha sugestão é que esse projeto que foi aprovado na Câmara, responsabilidade dos juízes promotores, eu tenho severas críticas, acho que tem coisas ali que não tem nem cabimento falar em crime de responsabilidade, como juiz que acumula mais um cargo de magistério. Isso é algo que é proibido pela lei e merece sim censura, mas crime, é crime o juiz acumular outro cargo de professor, ou o juiz externar opinião. Estamos então criminalizando a opinião. Eu concordo que o juiz não deve opinar sobre casos pendentes, ainda que perante outros foros, mas criar um crime, me parece que é um tanto quanto exagero. Além disso, também naquele projeto, alguns tipos abertos, juiz ou promotor que viola o decoro, que é algo que não sabemos exatamente o que significa, elegido a conduta criminosa. Ou seja,
tem que se tomar todo um cuidado para evitar a criminalização do exercício da jurisdição, o exercício da autonomia do Ministério Público e também da vinculação do agente policial à lei. Não digo isso por conta da Operação Lava Jato, não digo isso por conta de qualquer outra operação, mas digo isso porque esses são fundamentos nos quais se esteiam a nossa liberdade, independência da justiça, autonomia do Ministério Público e vinculação da polícia à lei, assim como nossa liberdade se esteia na soberania da Constituição e também na liberdade e na soberania constitucional, limitada pela Constituição apenas dessas casas legislativas. Agradeço mais uma vez a atenção de todos os presentes, em especial dos senhores e senhoras senadores e senadoras. Muito obrigado. Nós agradecemos a intervenção inicial do excelentíssimo juiz federal Sérgio Moro e passamos agora à segunda fase da sessão temática, onde os senadores poderão fazer perguntas e sugestões e usarem da palavra por até 10 minutos. Eu queria, antes de chamar o primeiro orador inscrito, fazer um registro. Eu li, há alguns anos, um artigo muito bem escrito pelo juiz Sérgio Moro, analisando as operações Mãos Limpas na Itália, e em que fazia um paralelo entre o que aconteceu na Itália e o que acontecia no Brasil. Muitas vezes, Sérgio Moro, nós mudamos para ser coerente com aquilo que nós defendemos. Eu mesmo já mudei algumas vezes para ser coerente. Eu vou aguardar os cumprimentos aqui dos senadores, em seguida eu vou retomar a sessão temática. Em seguida, você muda para manter coerência com aquilo que você defende. No artigo, tinha lá algumas coisas que seria o caso, no decorrer do tempo, nós aproveitarmos a honrosa presença do juiz Sérgio Moro para indagarmos se aquelas interpretações que ele fazia da circunstância italiana comparada com a circunstância brasileira ainda perduram ou mudaram. No artigo eram colocadas algumas coisas de que era fundamental na investigação da Itália, como aqui no Brasil, o vazamento seletivo para a imprensa amiga, de que a presunção de inocência não é um valor absoluto. A presunção de inocência tem que ser limitada, independentemente do que diz a Constituição Federal. Seria fundamental que nós conversássemos também sobre isso. Nós estamos tratando da lei de autoridade, mas a presença honrosa do juiz Sérgio Moro nesta casa é, sobretudo, uma oportunidade para que nós possamos esclarecer isso. A outra coisa que me causa uma preocupação muito grande é que a Constituição Federal estabelece que é competência exclusiva do Congresso Nacional fazer anistia. Só o Congresso Nacional pode fazer anistia. Pode o Poder Judiciário fazer anistia de patrimônios privados usurpados do patrimônio público, depois de uma delação onde parte fica com o Ministério Público e a outra parte é anistiada, fica com aquele que a usurpou. Acaba limpando um patrimônio que, como todos sabem, foi montado através de malfeitos.
Pode o Poder Judiciário fazer anistia? Dizer que você desviou 500 milhões, 700 milhões, você contribui na delação com 50 milhões. Pode o Judiciário limpar o restante do dinheiro que foi desviado? E a Constituição que diz que a anistia é competência exclusiva do Congresso Nacional. Eu acho que essa é uma oportunidade para que nós possamos conversar sobre essas coisas e lamentar a proposta que foi mandada para a Câmara dos Deputados, porque lá na Câmara dos Deputados já estava uma proposta de emenda à Constituição que agravava a pena contra a corrupção. Não dá para discutir num regime democrático, no estado de exceção, talvez seja mais fácil, como aqui colocou o ministro Gilmar, não dá para discutir teste de integridade. Eu acho até que algumas dessas coisas vão fazer falta, evidentemente. O reportante do bem, o teste de integridade, o fim do habeas corpus, a validação da prova ilícita. Talvez, se nós tivéssemos um teste de integridade, nós poderíamos aplicá-lo em primeiríssimo lugar ao relator da matéria na Câmara dos Deputados. Porque isso é uma insanidade injustificável que em um regime democrático alguém possa propor uma insanidade dessa. Rosa, o ministro Roberto Barroso e o ministro Marco Aurélio para acompanhar o relator no sentido de que não me pareceu haver a clareza devida de que aqui se tinha um quadro suficientemente fundamentado, coordenado, e quanto a essas imputações, especificamente às guias de trânsito animal, às GTAs e as declarações de vacinação contra a febre aftosa. E, portanto, apenas neste plus que foi acrescentado pelo ministro Roberto Barroso, que foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber e Marco Aurélio, eu peço venham Vossas Excelências para acompanhar integralmente o voto do ministro relator. E, fazendo, como disse, a juntada do meu voto, eu proclamo o resultado do inquérito 2593, de relatoria do ministro Edson Fachin, recebida a denúncia pelo crime de peculato, vencidos os ministros, no ponto os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Quanto à prescrição dos crimes de falsidade ideológica de documentos particulares, a prescrição foi reconhecida pelo ministro relator, que foi acompanhado pelo ministro Roberto Barroso, em maior extensão, Roberto Barroso, o ministro Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, o ministro. Aí é unânime, no ponto é unânime, quanto aos documentos particulares é unânime. E a inépcia da denúncia quanto aos documentos, especificamente aos documentos que foram tidos como as guias de trânsito animal e as declarações de vacinação, votaram no sentido o ministro relator, o ministro Teori Zavascki, o ministro Luiz Fux, o ministro Celso de Mello e a ministra Carmen Lúcia. Vencidos nesse ponto, portanto, e apenas nessa extensão quanto a esses documentos, quanto a esta inépcia, a ministra Rosa Weber, que não considerava que havia inépcia, rejeitou a preliminar de inépcia. E quanto ao recebimento também pelos demais documentos, o ministro Roberto Barroso e o ministro Marco Aurélio. É a proclamação do resultado. Senhor presidente, então, apenas para esclarecer aqueles que nos ouvem,
Eu fui vencido, juntamente com o ministro Gilmar Mendes e o ministro Toffoli, apenas no que diz respeito ao peculato. De peculato, exatamente. No que diz respeito à rejeição, seja por inépcia, seja por prescrição dos crimes de falso, ou falsidade ideológica, e dos crimes de falso, documentos falsos, inclusive documentos públicos, nós fomos vencedores também, porque acompanhamos a outra maioria. A maioria. Apenas discordamos nesse aspecto, entendendo que os indícios eram frágeis no que tange ao crime de peculato. Então, Vossas Excelências são vencidos apenas no recebimento da denúncia, porque o recebimento da denúncia pelo crime de peculato é que fomos vencidos. Os três ficam vencidos. Portanto, acompanhamos a douta maioria no que tange a rejeição dos demais. E a inépcia. E não recebiam a denúncia, porque o que remanescia, que era o crime de peculato, Vossas Excelências também não recebiam. Esta é a programação do resultado. E eu gostaria de, antes de finalizar, apenas indicar para conhecimento dos senhores advogados que, como hoje nós tínhamos uma pauta com assuntos que são urgentes, esta pauta terá seguimento na próxima sessão, ou seja, as ações que se seguiriam hoje passam a ser chamadas em primeiro lugar na pauta de quarta-feira e, na medida do possível, daremos sequência à pauta de quarta. E também, e aí, como temos hoje agora apenas 7, na semana eu vou ter que pedir, acho que sou a presidente que mais faz pedidos a Vossas Excelências, para ver se ainda faríamos uma sessão extraordinária a ser marcada de acordo com a conveniência de todo mundo neste mês de dezembro. Não, nós estamos mudando o horário no dia 14. Senhora Presidente, pela ordem, a bancada à minha esquerda diz que nós temos 1h20 de crédito. Não sei se... Como é que vai ser esse... Como é que isso será? Talvez alguns minutos a cada dia nós possamos descontar esse crédito. Tá bem. Eu agradeço aos senhores ministros, de uma forma especial, como disse a ministra Rosa, porque sei que a gente fica agoniada quando tem um outro compromisso. Peço desculpas por ter pedido para que permanecesse. Aos senhores advogados, pela enorme ajuda e pela presença. Ao vice-procurador-geral da República, senhora secretária, senhores servidores. Declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos, desejando uma ótima noite para todos. Muito obrigada. Obrigada.